A história do dízimo. O dízimo é citado na Bíblia a partir do livro de Gênesis, quando Abrão resgata seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado durante a invasão de Quedorlaomer e seus comparsas, a cidade de Sodoma e Gomorra, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Nessa passagem, logo que Abrão volta, um sacerdote chamado Melquisedeque vem até Abrão e o abençoa. Então Abrão entrega a Melquisedeque os dízimos dos despojos que eles pegaram, dos inimigos que foram vencidos, ou seja, das riquezas que seus inimigos deixaram. Gênesis 14, 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Essa passagem já demonstra que o dízimo não é como alguns dizem, das colheitas dos israelitas. Outra coisa que vemos é que o dízimo não era exclusivo dos levitas, como dizem alguns, que somente os levitas que recebiam os dízimos do povo. Pois Melquisedeque não era levita, muito menos israelita, pois Israel ainda nem era nascido. A prova que os dízimos não eram apenas de produtos alimentícios é que Melquisedeque trouxe pão e água para Abrão e seus homens. Se Abrão tivesse pego frutas e verduras e até mesmo carne, não ia precisar que Melquisedeque lhe trouxesse pão e água. Depois disso, os dízimos são citados muitas outras vezes, até mesmo no Novo Testamento. O dízimo foi destinado aos filhos de Levi, pelo simples fato de que Moisés e Arão eram levitas. E tendo sido usados por Deus para tirar o seu povo do Egito, receberam o cargo de cuidarem das coisas de Deus junto com toda a tribo de Levi. E por que Deus mandou que as outras 11 tribos entregassem os dízimos de tudo o que tivessem aos seus irmãos levitas? O motivo foi simples, para que os levitas pudessem cuidar das coisas de Deus. Eles teriam que ser divididos entre todas as tribos de Israel. Ou seja, todas as outras tribos teriam uma parte das terras conquistadas. Mas os levitas não. Eles habitariam no meio dos seus irmãos em propriedades que seriam destinadas a eles. E tinham o dever de cuidar das coisas de Deus com muita dedicação. Números 18, 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. A tenda da congregação era uma igreja móvel, que era armada no meio da congregação toda vez que o povo de Deus parava no deserto para se acampar. Quando o povo de Deus conquistou a terra prometida, então foram construídos templos e sinagogas. Como você já deve ter ouvido, quem tinha o dever de cuidar desses templos e sinagogas eram os levitas. E para que eles não ficassem desanimados no serviço de Deus, foram dados a eles os dízimos e algumas das ofertas que o povo trazia. A palavra dízimo significa 10%, e esse é o dízimo original. Assim, as pessoas saberiam como ofertar a Deus a sua prosperidade, sem o perigo de serem desonestos consigo mesmos. Por causa disso, os levitas eram muito ricos. Não tinham uma grande porção de terra exclusiva, só para eles, como era com seus irmãos. Mas podiam ter no meio do seu povo. Quando eles chegavam a certa idade, eram convocados para exercerem seu ministério, e eram muito bem pagos por isso. E quem pagava eles pelo seu trabalho era o povo de Deus, ou seja, as 11 tribos de Israel. Deus não mandou que cada um desse o que sentia no coração, porque Deus sabia que o ser humano é avarento e egoísta. E se não tem um compromisso firmado, não cumpre com seus deveres. Quando uma pessoa devolve para Deus 10% do que tem, ainda lhe sobra 90%. A diferença é que Deus abençoa aqueles 90% que sobra ao dizimista. Deus fez toda uma aliança com aquele povo no deserto e após conquistarem a terra prometida, renovou várias vezes a sua aliança com eles. Mas, infelizmente, o povo não permanecia no concerto que faziam com Deus.
Por isso, todo aquele pacto foi quebrado. Porém, a igreja continuou. Logo veio Jesus Cristo, que continuou com sua igreja, recrutando não somente os levitas para cuidarem da obra dele, mas também todas as tribos de Israel. E também nós, que antes de aceitarmos Jesus, éramos gentios, ou seja, estrangeiros, mas agora fazemos parte da família de Deus. Temos herança junto com o povo de Israel. Por esse motivo, o dízimo continua sendo a forma mais honesta de se manter a igreja e sustentar aqueles que se dedicam à obra de Deus para que eles não desanimem. O dízimo faz com que todos, ricos e pobres, ajudem a igreja sem prejuízo a seus bolsos, porque todos dão 10% do que ganham e todos ficam com 90%. Quem ganha muito não dá demais, e quem ganha pouco não dá de menos ou deixa de ajudar por ganhar pouco, porque cada um consegue ajudar de acordo com o seu salário. Quando uma igreja usa o sistema do dízimo, essa igreja trabalha com justiça, pois não fica aquela coisa de uns ajudarem e outros não. Uns darem bastante e outros, às vezes, nunca ajudarem. O dízimo hoje que é dado nas igrejas não fica apenas para os pastores e obreiros se enriquecerem. Uma boa parte é usada no pagamento dos aluguéis e outras despesas da igreja. Muitos pastores usam do dinheiro da igreja para evangelizarem. Muitos usam desse mesmo recurso para ajudar os membros mais pobres da igreja e até mesmo pessoas que não são. Há pastores que recebem dízimos dos membros e não conhecem essa história. É verdade que alguns fazem muito mau uso desse recurso e outros se aproveitam para se enriquecerem. Muitos têm escandalizado a obra de Deus porque não são pastores, são mensageiros de Satanás trabalhando em favor do reino das trevas. Mas não é por isso que vamos deixar de devolver os dízimos na igreja. Se você não sabe, a igreja só chegou até aqui por causa dos dizimistas. São eles que mantêm a obra de Deus de pé. Você não deve deixar de dizimar, pois o dízimo não salva ninguém, porém todo salvo é dizimista fiel. Existem pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador das suas almas, mas devolvem os dízimos como se fossem crentes. O resultado disso é que eles recebem a bênção da prosperidade da parte de Deus em suas vidas. Se você tem passado por muitas dificuldades financeiras, mesmo que você não se torne um crente em Jesus, mas se você se tornar um dizimista fiel a Deus, pode ter certeza que sua vida não vai ser a mesma de agora, pois Deus vai te abençoar grandemente. Isso não vai salvar sua alma, mas vai abençoar sua vida financeira. Deus vai abrir as portas para você, vai te dar saúde e vai repreender os demônios que lutam dia e noite para impedir sua prosperidade. Faça um teste e você vai descobrir a verdade sobre o dízimo. Se quiser dizimar em nosso ministério, você pode vir aos nossos cultos, todas as segundas e sextas-feiras, às 19h30, na estrada Chirucono 60, bairro Cocoera, Mogi das Cruzes, São Paulo. Mas se for longe para você, entregue pela conta da nossa igreja, agência 0001, conta 1694905-2. Instituição 403, Cora SCD, Igreja Evangélica Comunidade do Evangelho de Deus. Ou pelo Pix, CNPJ 34262-234-000129. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Comunidade do Evangelho de Deus, um lugar de oração.